ministérios e metodologias, tá? Essa é a minha família, é a irmã Chamissa, o Maurício, que está lá na porta da igreja com a nossa livraria, com os nossos materiais e materiais de recursos, tá? Como eu já me apresentei, sou membro da Assembleia de Deus, tenho formação pedagógica, né? O irmão falou aqui algo muito importante, embora você tenha formação pedagógica, irmãos, precisamos conhecer a Bíblia. Infelizmente hoje, nós temos duas prerrogativas que a igreja chama para trabalhar com criança. Quem gosta de criança, levanta a mão. Aí a irmã levantou a mão, então a irmã vem trabalhar com criança. Porque é assim que eles fazem, quem gosta. Só que não é só quem gosta. Irmãos, trabalha lá no colégio A, no colégio B, tem pedagogia, então vai trabalhar com as crianças. Mas não é a chamada da irmã. Secularmente, ela é professora de criança. Ela ensina, ela é, vamos dizer assim, ela é uma profissional da educação. Tudo bem. Não significa que ela seja uma profissional da educação na igreja. Não. Porque na igreja não é por profissão, é por ministério, é por serviço. Sim ou não, igreja? Amém? Nesse caminho? Então é importante ter pedagogia? É, mas não é a prerrogativa para você trabalhar com as crianças. E nem o gostar. Olha, irmãos, está precisando. Não, irmãos, é chamada. O irmão falou aqui algo importante, que é uma campanha que eu vou fazer no final a respeito de homens no ministério infantil. Então essa é a minha família, trabalha junto comigo na igreja. Nós vamos falar um pouquinho do discipulado do ministério infantil, que é o ABC do discipulado infantil, e vamos falar também como trabalhar com crianças no ministério infantil. Embora vamos trabalhar um pouquinho em junção, como o pastor aqui já falou bastante da fundamentação, eu vou dar uma fugidinha, já que ele falou bastante sobre a fundamentação. Mas eu vou trabalhar mais com a questão lúdica, é tanto que eu trouxe alguns materiais, tá? Então vamos lá, irmãos. Fundamentação da fé cristã e o lúdico. Como o microfone aqui se move, vamos nos mover, né, irmãos? Olha que maravilha. Então vamos lá. Fundamentação da fé cristã. O objetivo aqui, irmãos, é falarmos da utilização do lúdico, a parte lúdica da igreja. Só que as pessoas confundem o lúdico com vamos brincar com as crianças. Vamos brincar de vivo ou morto, vamos brincar disso e daquilo. É uma festa do caqui. Todo mundo quer brincar com as crianças. E não é assim, irmãos, né? Quando nós vamos trabalhar aqui, é um processo lúdico de ensino-aprendizagem. Eu posso até brincar com o vivo ou morto, mas desde que faça parte da lição. Não é algo aleatório, que muitas vezes as pessoas querem fazer. Vamos brincar. Outro dia tiveram a capacidade de me ligar, irmãos. Irmão Luciano, é o senhor? Sou. Ligou. Irmão, já que o irmão trabalha com a Bíblia, com as crianças, 20 anos de experiência, o irmão tem uma história da Chapeuzinho Vermelho, que fica paralelo com a Bíblia. O que você responderia para essa criatura? Uma história da Chapeuzinho Vermelho paralelo com a Bíblia, irmãos. Então vamos lá, né, como bom assembleiano. Então, irmãos, pega a Bíblia e leva para um outro lugar e vamos trabalhar as histórias da Chapeuzinho Vermelho. Não existe, irmão, história acoplada a Chapeuzinho Vermelho, nenhuma outra, irmãos. É a Bíblia. Irmãos, nós temos tantas histórias na Bíblia para contar, para ensinar. Lá em cima nós temos um livro chamado 365 Histórias Bíblicas, uma para cada dia do ano. Irmãos, durante o período do ministério infantil, você não consegue contar todas. E a irmã quer contar a história da Chapeuzinho Vermelho adaptada à Bíblia. Irmãos, tem crianças que vão passar do 0 aos 12 anos, que é o comum na Assembleia de Deus, e vão lá para os adolescentes, que vai ter história que você não vai contar. Sabe por quê? Não vai dar tempo, em 12 anos. Não vai dar tempo. Sem contar que nós trabalhamos muito com as 10 mais. Quem conhece as 10 mais? Quem riu?
As 10 mais, irmãos, é fato. Se eu começar a contabilizar aqui as 10 mais, são as histórias mais conhecidas, irmãos, as crianças estão carecas de saber. Sabe por quê? Porque o tio e a tia não quer ter trabalho. Ela quer contar a história que ela conhece, não que eu devo ensinar. Então as crianças passam 10 vezes por Jonas, 30 vezes por Daniel, 40 vezes pela criação, 280 vezes por isso e por aquilo. E detalhe, irmãos, não aprende, sabe por quê? Eu sou professor da escola pública, pasmem os irmãos, as crianças crentes são todas enroladas por essa nova ideologia. Porque não é fortalecido o livro de Gênesis, não é fortalecido a criação, irmãos. As nossas crianças chegam a duvidar da criação. Isso eu vejo em sala de aula, dando aula do 6º ao 9º e o ensino médio. O ensino médio, então, irmãos, eu tenho um filho de pastor que faz o quê? Que defende todas as causas possíveis e imaginárias, que nós não vamos citar aqui os nomes, mas os irmãos conhecem. Defende, irmãos, filho de pastor da Assembleia de Deus. Não vamos falar de outro rebanho, vamos falar do nosso. Que está lá, irmãos, defendendo as causas, bandeira A, bandeira B, bandeira colorida, bandeira azul, amarela, e aí os irmãos sabem do que eu estou falando. Certo? Então, veja, nós temos que pegar o que? O ensino-aprendizagem em relação à Bíblia. Irmãos, hoje, na atualidade, os valores materiais muitas vezes se sobrepõem às espirituais, irmãos. Está faltando o poder de Deus no meio das nossas crianças. Só que tem um porém. E no meio dos tios, e das tias, e dos professores, das professoras? Irmãos, eu não sou tão velho, mas sou de uma época, poder de Deus, batismo com o Espírito Santo. Irmãos, se as nossas crianças não buscarem o poder de Deus, e nós também, irmãos, vai ficar difícil a situação. As nossas crianças não oram, irmãos, sabe por quê? Porque eu e você, nós não dobramos o joelho quando chegamos na igreja. Sabe por quê, irmãos? Estamos no momento que, vai sujar o meu paletó novo. A minha meia vai rasgar. Mas, irmãos, eu sou de uma igreja, do meio de uma comunidade, aqui bem próximo de vocês. Embora eu esteja na leste, eu sou cidadão, nascido, residenciado, domiciliado de Heliópolis. Todo o ministério meu começou lá. Comunidade de Heliópolis. Igreja no meio da favela. Mas lá tinha uma Assembleia de Deus. Lá tinha uma tia chamada Adir, que um dia me falou de Jesus. Eu tinha 10 anos de idade. E eu criei nesse evangelho. Hoje ela tem 86 anos de idade. Ela continua pregando o evangelho às crianças. Isso é crer, irmãos. Falar do batismo é importante. As nossas crianças creem no poder de Deus. Está faltando isso hoje. Parece que demônio agora, irmãos, estão todos de férias. Não é verdade? Alguém vê demônio cair na igreja? Não. Ou não tem demônio, ou está faltando alguma coisa, irmãos. Foi falado muito aqui da Bíblia, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então veja, se sobrepõe aos espirituais, é necessário que a criança, para que cresça de forma plena, harmoniosa, pautada em valores éticos, e o quê? Da palavra de Deus. Bíblia. Vamos lá, irmãos, daqui a pouco nós vamos pegar já um versículo bíblico. Próximo. A árvore, irmãos, tem que ter raízes. Onde? No céu, irmãos. Profundas raízes, fortes, seguras, firmes. A nossa árvore é invertida. Quem fala isso é Josué Campanhã. Em planejamento estratégico, ele fala que a nossa árvore tem que estar nos céus, irmãos. Os nossos valores são valores do céu. Daqui a pouco nós vamos trabalhar um pouquinho de cultura e valores do reino. Tem que estar no céu, irmãos. Outro dia uma criança, eu cheguei na igreja e ela sentou do meu lado e falou assim: tio, como é o céu? Se alguém perguntasse para você, irmão, como que é o céu? Para você, irmão, como que é o céu? Você não foi lá ainda. Como nós vamos falar de um lugar, irmãos, que nós não fomos ainda? Tem que ter intimidade com esse Deus, irmãos. Ele passa para nós, através do Espírito Santo, como é o céu. Irmãos, nós temos que sentir o céu perto de nós. Nós não estamos vivendo isso, igreja. Nós não estamos vivendo. Ontem uma irmã, não sei se ela está aqui,
A missionária de Remanso, está? Cadê? Aqui. Tem presente de Deus para você, viu? Ela falou sobre as crianças na Bahia. Que é uma vivência que ela está tendo, que eu tive. E ela começou a falar e chorar, irmãos. Como ela consegue ver a questão espiritual na vida das crianças. A irmã está ali, depois os irmãos conversam com ela. É bom ouvir isso. Porque eu tive a mesma experiência quando eu fui no Nordeste, no Ceará, no meio do Ceará, irmãos. Crianças vendo, criança que não tem nem televisão em casa, vendo palhaço dentro de casa, pulando para um lado e outro. Demônio, irmãos. Quando nós chegamos na casa do menino, o menino estava só com short, estava muito quente. Quando nós entramos, ele pediu para nós sairmos. Aí eu e o pastor entramos, o outro pastor junto comigo, nós entramos, para expulsar demônio da criança, irmãos. 8 anos de idade, cheia de demônio. E aqui, ninguém vê. Orar para a criança que está endemoniada, irmãos. Quem já viu criança endemoniada aqui, irmãos? Muito poucos. E pode perceber os mais velhos. Os outros não. Nós temos que orar, irmãos, termos vida de oração e Bíblia. Primeiro que a palavra liberta. Liberta. Mas nós temos que ensinar e orar e repreender, irmãos. Tem criança que só Jesus. Próximo. Estou passando ali, não estou passando aqui. É um vídeo que fala em 6 minutos a respeito de uma nova geração. A geração conectada, irmãos. É tempo de acordar. A igreja encontra hoje o seu maior desafio na história. Uma geração inteira na corda bamba. Será que a igreja vai ganhá-los ou perdê-los? Será que a igreja se levantará e lutará por eles? Número de pessoas nascidas nesta semana, 2.684.934. Número de pessoas nascidas neste ano, 140 milhões. O mesmo que a população da Rússia, mais do que a população do Japão. Enquanto você assiste este vídeo, 1.300 pessoas nascerão em todo o mundo. Em junho de 2011 eram 6.980.125.347. Nos próximos 10 anos, some mais 1 bilhão de pessoas. Hoje, 1/3 da população mundial tem menos de 15 anos, ou seja, 2,3 bilhões de crianças. Se o número de cristãos praticantes é de apenas 17%, então são 395 milhões de crianças cristãs. São 395 milhões de oportunidades para mudarem sua igreja, cidade, nação, mundo e o futuro. Você sabia que o mundo ao nosso redor está mudando? Geração conectada. $640 milhões de usuários ativos, 50 bilhões de fotos postadas, mais de 2 bilhões de usuários de internet, mais de 5 bilhões de linhas ativas de celulares. Os smartphones de hoje têm a mesma tecnologia da nave Apollo que foi à Lua em 1969. O segundo maior país usuário do Facebook no mundo é a Indonésia. O mundo está mudando. Pesquise por Jesus no Google e terá 416 milhões de resultados. Pesquisa do Instituto Barna mostra que crianças estão se afastando muito rápido da cosmovisão bíblica. Popstar mais popular no YouTube, Lady Gaga. Prêmio Grammy de melhor artista, Eminem, com suas palavras chocantes e más. Jogo mais popular no mundo, maldição e escuridão do Warcraft. Crianças americanas gastam 7 horas e 38 minutos na TV e mídia digital todos os dias. Crianças veem mais de 200 milhões de vídeos no YouTube diariamente e compartilham com seus amigos por centenas de sites e redes sociais. Nossas crianças estão sendo discipuladas pelo mundo. A igreja perderá esta geração? Onde estão as poderosas igrejas de Filipos, Tessalônica, Éfeso? Não há nenhuma.
Por que as igrejas na Holanda, Espanha e Austrália estão sendo vendidas como bares, restaurantes, hotéis e mesquitas? Eles perderam uma geração. Porque depois da geração de Josué, Israel sofreu na era dos juízes? Porque depois de Davi veio Absalão? Eles perderam uma geração.อย่าปล่อยให้หนูหลุดมือไปนะคะ You're losing us. Нам поможете? You're losing us. Ви нам допоможете? 우리 잃어먹으면 안 돼. Не теряйте нас. Somos la esperanza de la iglesia.ได้โปรดช่วยผมนะครับ No nos pierdan. Don't lose us. O número de crianças em nossas igrejas? 27%. Em média, apenas 3% do orçamento das igrejas são designados às crianças, mesmo sendo elas nosso futuro. 80% de todas as pessoas que vêm a Cristo fazem antes dos 18 anos. A janela 414 é a faixa etária em que as pessoas geralmente encontram Cristo. A igreja tem influência, oportunidade, mandado, mão de obra e responsabilidade de levantar uma geração de transformadores de mundo. É hora de crianças e jovens tornarem-se o foco prioritário da Igreja Mundial. Foco de uma década, 2010-2020. Se você tivesse que se levantar para ganhar esta geração, que diferença você faria em 10 anos? Na sua igreja, comunidade, na sua nação? Una-se ao movimento para se levantar e lutar, para ganhar, para discipular uma geração. O tempo para a igreja chegou. Movimento Janela 414. Eles estão esperando. E nós estamos indo nessa também. Nós achamos que uma igreja boa, uma igreja legal, é a igreja que tem internet, é a igreja que tem um data show, a igreja que tem uma televisão gigante. Eu morro de medo das tias televisivas, irmãos. Porque na nossa igreja nós tínhamos uma assim, ela é televisiva. Tudo ela botava lá na televisão. Era um louvor? Televisão. Era diante do trono? Televisão. A lição dela era a televisão. Era televisiva. Sabe por quê, irmãos? Ela não quer criar materiais de acordo com a Bíblia, recurso, ter trabalho de ler a Bíblia, ter trabalho de confeccionar, ter trabalho de estudar para trazer para as crianças. Porque mesmo os pequenos que ela trabalhava com maternal, também eu preciso preparar a aula. Não é algo que está na minha cabeça. Então eu preciso preparar. Esse vídeo fala exatamente sobre isso. A geração conectada, milhões de pessoas conectadas, crianças conectadas no Facebook, crianças conectadas com o mundo e esquecendo da Bíblia, esquecendo da palavra de Deus. E o mundo entrando na vida das crianças. O mundo discipulando as crianças. O mundo, a internet discipulando. E aí, quando chega na igreja, eu quero trazer também o data show, eu quero trazer a televisão, tudo para as crianças. Ela já tem em casa, irmãos. Ah, irmãos, na minha igreja tem pecado? Não. É proibido? Também não. Eu estou falando quando chega no excesso. Quando você diz que só isso resolve o seu problema. E as crianças querem algo simples, como o pastor falou aqui. Eles querem a palavra de Deus como ela é, irmãos. Quem vai trazer a novidade da palavra de Deus é você, através do Espírito Santo. Nós trabalhamos com recursos. Se a minha esposa estivesse aqui, ela ia dizer, ó, irmãos, não comprem. Porque ela não usa. Ela usa só a Bíblia. Mas ela diz, você, irmã, se você usa o recurso, glória a Deus. Amém. O Espírito Santo é o mesmo. É o que trabalha com recurso, é o que trabalha sem, é o que trabalha com a Bíblia. Não é isso? Ele vai te usar. Com ou sem, ele vai te usar. Porque antes de tudo, não existia o recurso, irmãos. Antes de tudo existia o quê? A palavra de Deus, nós que transmitíamos, e aí Deus vai trabalhando no coração da criança, não é isso? É o Espírito Santo. Por isso que eu tenho que orar, tenho que preparar para trazer uma palavra ideal para o coração da criança. E esse vídeo fala exatamente sobre isso. E aí, eu vou mostrar agora um próximo vídeo,
que às vezes nós achamos que é muito forte para as crianças. Vou mostrar um vídeo aqui rapidamente, tem um áudio, mas não precisamos ouvir, é de uma criança, não sei se alguns irmãos viram, de uma criança de 11 meses. Vou tentar aqui passar para vocês rapidamente. É um bebê, só a mãe falando o nome dela somente. É um bebê. Alguém já viu esse vídeo? Algumas pessoas. Vai subir nas escadas. Para quem não viu, o bebê não cai, tá, irmãos? Eu já aviso para você não começar a ter uma aceleração no coração, porque eu tive na hora. O bebê chama Laura, 11 meses, irmãos. E Laura vai subindo. E Laura vai subindo, e a mãe filmando, entrando em pânico. Porque tem alguém filmando, tá, irmãos? A mãe. E a mãe fala, e aí, tudo bem, Laura? Se aproxima. E a Laura continua, irmãos, firme e forte, subindo. E Laura continua. E eu do outro lado, irmãos, ó, o coração indo a mil. Eu falei, Jesus, vai cair. Imagina se desloca os braços e cai, irmãos. Eu imaginei mil coisas, trabalho com criança. Mas não cai, tá, irmãos? Já estou avisando. E aí, ó. E Laura, firme e forte. E a mãe, de boa aí, Laura? Ela sorri. Ela vem, ó, de boa, a mãe fala. Sorri, irmãos. E aí, ó, ela vai escorregando, aí a mãe tira a câmera e vai. Laurinha, irmãos, 11 meses. Laurinha, 11 meses. Vamos lá. Será que os pais ensinaram, irmãos, a Laura? Pega a escada, Laura! Sobe a escada, Laura! E se essa criança, se não tivesse tela, irmãos? E essa criança tivesse, porque vocês percebem que é alto o lugar. Se Laurinha tivesse caído, alguém acreditaria que Laurinha tinha caído sozinha? Que uma criança de 11 meses pegou uma escada, sozinha, que pegou a escada, colocou de lado e que subiu até o final da escada, e se não tivesse a tela, teria olhado a paisagem. Alguém teria acreditado, irmãos, nessa mãe, nesse pai? Não. Impossível, irmãos. 11 meses. E aí, irmãos, nós queremos brincar com as crianças. Nós devemos ensinar, irmãos. Se a criança tem capacidade de fazer tudo isso sozinha, por que não tem capacidade de ouvir a palavra de Deus como ela é? Os irmãos estão entendendo? Nós precisamos viver isso, viver o poder de Deus na vida das crianças. É muito cedo para elas receberem o batismo com o Espírito Santo. Não. É muito cedo para orar. Não. E nós não vemos isso, irmãos. Vimos somente brincadeiras. Depois nós vamos ver que brincadeira pode. Mas nós precisamos também ver o quê? O poder de Deus na vida dessas crianças. Então veja, é momento do quê? De ensinar as crianças. Geração vindoura, Bíblia, irmãos. Salmo 78, de 1 a 8. Vamos lá? Salmo 78, de 1 a 8. Gostaria que uma irmã bem forte aí lesse para nós o versículo 1 ao 8. Salmos 78, de 1 a 8. Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei
boca numa parábola. Proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvidos e sabido. Os nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos filhos, aos nossos pais, que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e as contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não rege o seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Olha aí. É essa a recomendação do nosso Deus, irmãos. Como que eu posso, então, trabalhar? Veja bem, o que a Bíblia nos diz? Que se eu não trabalhar, se eu não ensinar agora, a geração vindoura, como será? Uma geração rebelde. Uma geração que não pratica e não faz a vontade do Senhor. E aí? Como que nós devemos tratar, então? Somente sendo igreja preparada hoje, porque, irmãos, veja bem, as nossas crianças, elas precisam fazer parte da igreja. Elas fazem parte da igreja? Faz. Nós valorizamos isso? Sim ou não? Não. Sabe quando nós não valorizamos, irmãos? Eu vou citar aqui um caso, deixa eu ver se já é o próximo exemplo. Deixa eu perguntar aqui, Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem vai estar aqui? Uma pergunta. Quem vai estar aqui daqui a 120 anos? Levante a mão. Ninguém? Nem o senhor, irmão? Não? Ué? Será que nem a criancinha que está ali, daqui a 120 anos, ela não vai estar aqui? Não, irmãos. Veja que a realidade, irmãos, ela tem que vir à nossa porta. Nós não estaremos aqui, por isso que nós temos que preparar o quê? A próxima geração. É o que nos diz a palavra de Deus. E muitas vezes nós não valorizamos as nossas crianças. Sabe quando nós não valorizamos? Da seguinte forma. Muitas vezes nós recebemos na nossa igreja mesmo. Tem a recepção, tem os obreiros, dependendo da igreja, né? Ora é a recepção que recebe, ora são os obreiros, ora são os diáconos, né? As diaconisas. Depende da igreja. Recebe. Vem o pai e a mãe e os filhos. Nós recebemos, né? Pai do Senhor, irmã. Pai do Senhor, meu irmão. Pode entrar aqui. Aí tem 4, 5 filhos junto, ou 2, 3. Alguém dá a paz do Senhor para as crianças? Eles dão a paz do Senhor para as crianças? Recebem as crianças? E quando dá o aviso lá na frente a irmã Maria, o irmão José e os filhos. Os filhos não têm nome. É assim ou não é, irmãos? E os filhos, irmãos? Aí essa criança, irmãos, ela entra na igreja a qual ela não pertence. Ela não se sente pertencente à igreja. Ela dá trabalho. Ela cola chiclete debaixo do banco. Ela sobe no ventilador. É ou não é? É este o mundo que eu vivo. E sobe no púlpito, e desce, e pula. Não tem respeito nenhum pela casa de Deus. Sabe por quê? Porque ela não se sente pertencente a esta igreja. Ela é uma igrejada, ela vem à igreja. Porque os pais vêm, ela vem. Agora, quando a igreja, irmãos, quando a igreja prepara os tios, as tias, e faz com que essa criança, ela pertença à igreja, ela chega, a primeira coisa que a criança faz, ela faz o quê? Dobra o joelho e ora. Ela sabe que Deus está presente, não só na igreja. Ela ora, ela senta, ela não corre na igreja.
Quantas vezes eu não ouvi as tias falando, não corre na igreja que é pecado. Alguém já ouviu isso? E eu sou do contrário. Não corre na igreja que não pode. Por que não pode? Aí eu conto umas histórias, irmãos. Tio é tudo doido. Não é normal ser tio de criança. Vem aqui, vamos contar a história para você. Ó. É o seguinte, sabe por que não pode correr na igreja? É pecado, tio? Não, não é pecado correr na igreja. Pode correr na igreja, irmãos. Eu não posso mentir, dizer que correr na igreja é pecado. Isso é verdade? Não. Aí eu falo, olha, sabe o que acontece? Eu conto umas histórias de doido. Olha, sabe o que acontece? É que Deus nos deu duas fases. A primeira fase é quando nós temos, sabe quantos? Os primeiros dentes. Não é a primeira fase dos dentes? É. Aí esses dentes caem, não cai, amiguinho? Cai, a mamãe tira os dentes da gente, então. Aí depois vem a segunda fase dos dentes, não tem, amiguinho? Tem. Só que esses dentes, se eles quebrarem, não tem outro. Vai ficar desdentado. Então imaginou se você cai, geralmente as nossas igrejas cheias de banco, né? Cai, bate o rostinho, né? O dentinho lá na quina do banco, vai acontecer com o quê? Com o dente? É natural isso, não é? Quebra. Não vai nascer outro. Se bem que agora tem implante, né, irmãos? Mas é caro que é uma beleza, né, irmãos? Na minha época lá, 20 anos, não tinha não. Então, é bom conservar, então não corre. Outro exemplo, olha, tem as irmãs velhinhas na igreja, as irmãs, sabe? Você bater na irmã, ela pode cair, se machucar. Então é conscientizar a criança do que ela pode, do que ela não pode, sem ameaçar a ir ao inferno, que não é necessário, e dizer que é pecado. Tem irmãos que são terroristas. Eu sou dessa época. Tem irmãos que eram terroristas. Não faz isso que vai para o inferno. Então, já que ninguém vai estar daqui a 120 anos, nem eu e nem você, vamos preparar as crianças, irmãos, e mostrar que a casa de Deus, ela também faz parte, irmãos. Ela faz parte da casa de Deus, que ela faz parte da responsabilidade da casa de Deus. Veja que não é cedo, a criança aprendeu a subir as escadas sozinha. Tenho certeza que o pai e a mãe dela não ensinou, ou no mínimo, ela viu pai e mãe fazendo. Mas não falou, filhinha, faz igual. Não, porque a criança, ela tem um sistema de cópia. E essa daí começou bem cedo, né? Bem cedo. Sistema de cópia bem cedo. Então, irmãos, isso é importante. Você tem que ensinar a criança a ser um bom cidadão, um bom cristão, irmãos. E é neste momento, é do 0, sistematizando até os 8, e dos 8 aos 12, o que vier é lucro. Porque depois, irmãos, não vai sistematizar mais nada. Ele vai aprender, mas o que ele vai sistematizar é o que ele aprendeu na infância. Com você, pastor, com você, pastora de criança. Embora não precisamos ter a nomenclatura, mas você foi chamado para cuidar do rebanho. Nós somos chamados para isso, irmãos. E o mesmo Senhor que chamou o pastor, chamou você também. E ainda nos chamou com responsabilidade dobrada, irmão. Sabe por quê? Porque o pastor vem aqui, abre a Bíblia, ensina a Bíblia para todos. Ou ele ensina diferenciado? Não. Você, além de aprender a Bíblia, tem que diluir essa palavra, através do Espírito Santo, para o coração da criança. Outro dia eu cheguei numa igreja, geralmente eu me visto com macacão colorido, ou eu me visto com uma calça social, irmãos, uma camiseta, uma gravatinha, e ponho um boné de marinheiro e escrevo Jesus em cima, só. Cheguei na igreja, domingo, o pastor queria impactar a igreja, aí eu cheguei assim, arrumadinho assim, e me colocou no púlpito. Na porta da igreja eu fui recebido assim. Na hora que eu estava descendo do carro com meu filho, aí uma irmã passou, nossa, hoje nós vamos ter palhaço na igreja. Eu estava cheio do poder de Deus. Dei um sorrisão platinado. Baixei a cabeça, irmãos, e entrei para a igreja. Vale a pena dar uma resposta? Não. E se eu desse, depois ia ter que pedir perdão no final. Porque ia gerar mágoas. E mágoas tem que ter perdão, não é isso? Então
Então, irmãos, pense 2 vezes antes de magoar, porque depois tem que pedir perdão. Então, não magoe. Sorri, irmãos, entrei. Mas fui chamado de ô palhação, irmãos. Nem tinha nariz, nem nada. Imaginou se eu tivesse? Ou seja, não há uma valorização. Aí no final, que eu preguei a palavra, foi lúdico e tal, a irmã veio. Ah, irmão, me perdoe, eu achei que, né? Veio pedir perdão. Aí ela que se sentiu acusada, não foi eu. Né? Porque, irmãos, tem que saber receber, irmãos. Pregador. Se eu for assim pregar para criança assim, eles nem me olham. Nem me olham. Sabe que eu prego para adulto. Agora, quando você vem mais caracterizado, mas também cuidado, né, irmãos? Tem umas tias que vêm carnaval. Apoteose perde. Não, irmãos, é a palavra que tem que fazer a diferença na sua vida. Não é o recurso. Outro dia eu ouvi uma pregação com 55 recursos. Misericórdia, irmãos. Eu uso 5, 6, a minha esposa fala, chega. Diminui isso aí, senão daqui a pouco eu vou te botar para fora, porque não cabe os recursos aqui dentro. Que é um monte. Porque a gente vai criando os recursos, né? Então veja, irmãos, não vamos estar aqui, precisamos ensinar a geração vindoura, irmãos. E é na prática da palavra. Jesus. Então eu já falei que nós não valorizamos a criança, agora, aprendendo isso, agora vocês vão valorizar, vão ensinar o diácono, a diaconisa, a recepção, também dá bem-vindo às crianças, irmãos. Ela faz parte da igreja. Essa colocação de que as crianças serão a igreja do amanhã, não é verdade. Elas são crianças, igreja do hoje, do agora, pertencente à igreja futuro como nós. Elas fazem parte da igreja, tá bom? Próximo. Mudança e transformação. Então vamos lá, irmãos, no material de vocês, um ponto que eu gostaria de destacar aqui, que está no material, é que será a tônica de todo esse trabalho que nós estamos falando aqui. É que todo ensino deve o quê? Provocar mudanças, transformação ou transformações no comportamento e na vida da criança, irmãos. Se eu ensino e não há transformação, ou seja, alguma coisa está errada. Tem que ter, irmãos, transformação, tem que ter mudança. Eu trabalhei na comunidade. Quando eu cheguei em Arthur Alvim, irmãos, as nossas crianças lá, na nossa igreja Assembleia de Deus, só Jesus na causa. Nós tínhamos uma igreja na frente, hoje já não tem mais, que está construindo. Mas tinha uma igreja na frente e atrás tinha algumas casas com 12 salas. Quando eu cheguei lá, nós tínhamos 6 salas com criança. Mas, irmãos, aquilo era o terrorismo em pessoa. Era uma gritaria, irmãos. Palavrões aos montes, no fundo da igreja. Os juniores de 8, 9 anos, misericórdia. Falei, mas nem as minhas crianças da comunidade de Heliópolis falam tanto palavrão? Porque eles falam, né, irmãos? Mas na igreja? Irmãos, fizemos um trabalho de 6 meses. 6 meses. Irmãos, não adianta falar, como que a irmã chama? Jéssica. Não adianta falar, Jéssica não fala palavrão. Eles vão falar. Mas não pode. Eles vão falar. Fiz um trabalho de 6 meses de formiguinha, irmãos. Fizemos todo tratado, não falar palavrão. Fizemos todo um trabalho 6 meses. Eu e minha esposa, na sala mais apertada, que mais falavam. Fizemos com todas. E quando nós terminamos o trabalho de 6 meses, agora a partir do próximo domingo está valendo. Aí nós colocamos regras. Falou palavrão, nós vamos pegar você, Jéssica, e vamos levar para a sua mamãe do lado da igreja. Irmãos, não ameace as crianças com os pastores. Por favor. Se você não ficar quieto, eu vou levar você para o lado do pastor. Cadê a autoridade, irmãos? Não ameace, irmãos. Faça o que você pode fazer. Então, a nossa ameaça era, regra. Falou palavrão, deu trabalho, vamos levar e você vai sentar no culto do lado do papai e da mamãe e você vai cultuar com o papai e a mamãe. Não é uma punição. Ele vai deixar de ter o culto na linguagem deles, mas vai continuar no culto na igreja. Amém, igreja? Tá. A regra começou a partir do domingo que vem.
Quando foi no outro domingo, irmãos, eles ensaiavam na parte de baixo. Quando tinha que subir na parte de cima, tinha uma escada assim, irmãos, eles subiam, parecia boiada. Pá, 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 pá. Quem estava na ponta da boiada? Joe. Pode descer todo mundo e subir devagar. Irmãos, não se ouvia nem os passos. Aí eles passaram pelo corredor. Quando foi na hora, vieram todos juntos, quando foi na hora, irmãos, de entrar dentro da sala, e aí um queria sentar no lugar do outro, aí um empurrou o outro e, sua vaca. Quem estava na porta de novo? Joe. Eu. Como que foi, fulana? Não, desculpa. Não. Qual é a regra, crianças? Não falar palavrão. Pronto. Descumpriu? Porque, irmãos, não abra precedente. Não abra. Vamos lá, fulana. Aí ela virou para mim, estava nessa distância. Eu não vou. Eu falei, meu Jesus, o coração disparou. Eu falei, você vai. Não vou. Aí fui mais próximo. Você vai comigo e, mesmo tom de voz, irmãos, nada gritando. Você vai descer comigo, vai sentar do lado do seu pai e da sua mãe. Ai, tá bom. Levantou, levei do lado do pai e da mamãe, sentou. Ficou lá, irmãos, o culto. Aí falei, pronto, final do culto, pai e mãe vai vir igual... Ninguém veio até hoje, irmãos, 20 anos já se passaram. E aí, eu falei, pronto, próximo domingo não vai vir, né? Quem estava lá no próximo domingo? A bonita, firme e forte com a gente, está lá até hoje. Por quê? Foi feito regra para ser seguida. Irmãos, como eles viram que começou a ter regra, acabou a história. Parou o palavrão, parou o corre-corre. Lá no fundo, irmãos, um dia o pastor veio. Falou, cadê as crianças, irmão? Eu falei, estão nas salas, pastor. Fazendo o quê? Tendo culto? E aquele barulho que tinha assim, não tem mais. Como assim? Não, acabou. Aqui no fundo faz parte da igreja, é a igreja, acabou. E acabou, irmãos. Tínhamos culto, tinha o horário do ensaio, depois em seguida eles se dividiam para os cultos, culto, palavra de Deus, de um modo mais sistematizado, mas era a palavra de Deus, ou seja, eu preciso provocar mudanças através do que, irmãos? Porque o Luciano está mandando? Não. Pela palavra de Deus, pelo que nós ensinamos, boas maneiras na casa do Senhor. E é isso que nós temos que fazer. Exemplo, eu e você precisamos ser exemplo. Se você não é exemplo, não adianta nada, irmãos, você ter o ministério da panela de pressão na igreja, de ficar de um lado para o outro, dizendo para as crianças, sendo que você conversa o tempo todo no culto. Não adianta. Você precisa primeiro desenvolver o trabalho na sua vida. Você ser o exemplo. Não adianta você dizer para as crianças não andar na igreja se você anda o culto inteiro. Você tem que ser exemplo, a não ser que você seja a secretária da igreja. Aí não tem jeito. Ou a diaconisa, ou alguém da recepção, que no domingo, fora da sua escala, você esteja lá. Do contrário, você tem que se manter sentada dando exemplo. É assim ou não é, irmãos? Então não queira desenvolver o ministério que Deus não te chamou de panela de pressão, não. Seja chamado naquilo que Deus te chamou. Provoque o quê? Mudanças na palavra de Deus. Lendo, irmãos, o material da autora Mirta Mitch, ela fala uma experiência que saiu no livro de vocês. Tá? Está na página 87, alguma coisa assim. 82. Ela fala o seguinte, né? Vou dar um resumo aqui, irmãos, depois você pode ler a história melhor. A Mirta, ela fala de um exemplo de um grupo de nutricionistas. Eles querem trazer uma alimentação saudável para o povo daquela região. E aí eles montam um curso bem gabaritado, pessoas recomendadas, um grupo de nutrição assim, muito bom, maravilhoso. E o que eles fazem? Fazem o curso. E neste curso, eles trazem alunos. E aí vários alunos ali começaram a fazer o curso, durante 20 semanas.
fazendo curso, e durante o curso tinha as provas, e o curso era para as pessoas deixarem de comer alimentações não saudáveis, como frituras, batata frita, hambúrguer, essa coisa toda que nós gostamos, né? Mas eles estavam ensinando aqueles alunos a não serem assim. Muito bem, e aí todos os alunos estavam praticando, e tudo era filmado, e aí todos os dias, cada dia após a aula, ela colocou uma regra, eles dariam 2 tickets para os alunos, para eles escolherem 2 restaurantes. O restaurante que servia comida igual a que eles tinham no curso, ou a comida que era com frituras, batata frita, hambúrguer e tudo mais. Todos os dias eles faziam isso. E os alunos, irmãos, tiravam notas altíssimas, eles iam bem, a cozinha era bem equipada, eles faziam tudo conforme as orientações. No final do dia, ganhavam o ticket e eles escolhiam onde eles iam almoçar. No final das 20 semanas, receberam um certificado, e aí, como os 2 restaurantes tinham sido filmados, eles mostraram que 80% para 90% das pessoas que fizeram o curso de boa alimentação, que tiraram notas altíssimas, tiveram a preferência pelo qual restaurante? De fritura, de hambúrguer, de batata frita. Ou seja, resultado de tudo isso, eles aprenderam, mas não colocaram prática, irmãos. Eles aprenderam correto. Muitas vezes, as nossas crianças são igrejadas, conhecem tudo da igreja, mas nada do cristianismo verdadeiro, de ser igreja, de viver o evangelho. Então, eu preciso ir para a prática. Momento da nossa sociedade, irmãos, como igreja, em face à contemporaneidade, os valores estão deturpados, nós precisamos repensar na questão da nossa sociedade, ela está fragmentada, a família que não educa nem põe limites. Hoje, então, irmãos, mesmo na igreja, não existe muitos limites. Ou seja, essa é a nossa atualidade, é hoje que nós vivemos. A pedagogia de Jesus, irmãos, a pedagogia de Jesus, olha o que ela diz, quanto à educação cristã, ela importa que os educadores cristãos devam se espalharem na pedagogia de Jesus, que revela o quê? Vamos falar, revela na vida das crianças e como conduzi-la ao desenvolvimento da fé. Então, irmãos, nós precisamos o quê? Trazer esse ensinamento o quê? Significativo, repensar no nosso ensino. E o repensar em nosso ensino, irmãos, não é trazer novidades da palavra de Deus. Não existe, irmãos. Quero dizer para vocês que não existe. Quem traz novidade ao nosso coração é o Espírito Santo. A palavra ela vai ser sempre a mesma. Vai ser a mesma. Tem gente que, eu vou em tal lugar que vai ter... Irmãos, cuidado com essas novidades. Claro, nós trazemos estratégias o quê? Significativas, tá? E aí, é dentro do amor de Deus. Um recorte rápido, irmãos. Vamos falar um pouquinho da importância do brincar para aprender. Então, nós falamos um pouco do geralzão, agora vamos para a importância do brincar para aprender. Segundo o Winnicott, essa literatura estava adormecida, eu sempre trabalhei com ela, de 1965. O Winnicott diz que a brincadeira é fundamental no desenvolvimento da criança. Ou seja, através dela a criança poderá interagir com o mundo, entrar em contato com o desconhecido. Além disso, qualquer brincadeira é divertida e saudável. As irmãs que são mães, os irmãos que são aqui, de repente, sejam pais, vocês têm filhos. Alguém ensinou ou ensina a criança pequenininha, bebê, a brincar? Alguém ensina? Ela brinca? Brinca. Por quê? É inato, irmãos, faz parte dela brincar. O Winnicott explica isso, ele diz que é fundamental a brincadeira. Ela brinca com as mãos, ela faz bolinha com a língua, com a boca, né? Eu até recomendo os irmãos fazerem o mesmo exercício, pegar o pé e botar na testa. Alguém consegue fazer isso hoje? Não consegue, mas eles conseguem, não conseguem? E chupa o dedo do pé e brinca, não é assim? Precisamos acordar, irmãos. A gente não consegue, mas eles conseguem, eles brincam. Porque é inato, está dentro, irmãos. Ninguém ensina, faz parte. Então o Winnicott fala isso, que a brincadeira é fundamental para o desenvolvimento da criança. Ela brinca.
Já Freud diz o seguinte, que brincar é a primeira atividade normal na mente da criança. Ela apresenta já as brincadeiras. O brinquedo é de tal importância na vida da criança que se constitui em necessidade cuja satisfação tem procedência sobre outras consideradas básicas, a não ser que a criança esteja, que o organismo esteja em elevado estado de tensão ou medo ou privação. O que isso quer dizer? Por exemplo, a criança, o bebê que está saindo das fraldas, por exemplo, entre 2 anos, 2 anos e meio por aí, não é isso? Vamos tirar o Joãozinho das fraldas. O que você faz? Joãozinho, olha, a partir de hoje a mamãe, o papai vai tirar a fralda. Na hora de fazer xixi, avisa o papai e a mamãe. Geralmente eles fazem o quê? Sim. Aí o Joãozinho vai brincar lá na sala, com os brinquedos, com os carrinhos. De repente a Jéssica olha, tá aquela poça de água na sala. Joãozinho fez o quê? Xixi. Ele sentiu vontade? Por que não pediu? Porque o brincar é considerado mais importante do que pedir para fazer xixi, irmãos. Como ali diz, a não ser que a criança, você brigue com a criança, ela não está com vontade de fazer xixi e nem cocô, mas de repente você grita, berra com a criança, ela se assusta, aí sim é um estado de privação, aí essa criança pode fazer cocô, xixi, pelo susto ou pelo medo. Aí é diferente, não é natural. Essa é a única diferença. Ela faz isso, ela não avisa. Não é assim com nossos filhos? Aí você chora, eu pedi para você avisar, quando você quer comer, você avisa. É mais para fazer xixi e cocô? Não. Por quê? É mais importante brincar, irmãos. Pergunta para qualquer criança, você prefere ir para a escola ou brincar? Eles respondem o quê? Até eu, né, irmãos? O lúdico, uma forma de educar e aprender. O lúdico, irmão, facilita a aprendizagem. Por exemplo, eu já vou começar aqui porque eu tenho agora pouco tempo, já está indo para a parte final, irmãos. Eu tenho aqui, se alguém disser que é o Kiko, eu nego. Se alguém falar assim que é o Kiko falsificado da 25 de março, eu vou dizer que é. Mas esse é Moisés, irmão, é Moisés aqui, Está até sem calça, porque a calça do Moisés eu emprestei para um outro bonequinho. E aí eu pego aqui o Moisés, faço uma cesta, ponho o Moisés e vou contar a história bíblica, irmãos, lúdico, ensinando a aprendizagem. E paz, meus irmãos, eu já usei o Kiko, né? Eu envolvi tantas crianças que eu falei, na hora que eu mostrar o Moisés, uma criança vai levantar a mão e eu vou chorar. Não levantou, irmãos. Eu envolvi tanto que a criança achou que era quem mesmo? Moisés, irmãos. Eles ficam envolvidos. Aí eu falei, estava lá. Aí de repente a filha de Faraó olhou, abriu. Você faz um caixão bonitinho, né? Uma caixa, não, como chama? O cesto. Aí tira o Moisés de lá. A Bíblia diz que o Moisés era formoso, né? Aí para brincar um pouco, você fala, e aí a filha de Faraó tirou, viu que era um menino diferente, porque um filho de crente, um filho do cristão, um filho de Deus, ele é diferente. Aí na hora que ele tirou a criança e olhou para Moisés e disse assim: ô menino lindo. Formoso, não é lindo? Irmãos, é a forma como você vai colocar. E aí a criança, eu falei, olha como Moisés é lindo. Todo mundo, ele vai aprender, irmão, o lúdico, a aprendizagem pelo trabalho, irmãos. E no final do culto, tio, eu posso segurar o Moisés? Pode, vamos segurar o Moisés. Segurar Moisés, então, ou seja, faz parte da aprendizagem, irmãos. E nós queremos colocar tecnologia na vida da criança. Entre os irmãos, celular ela tem em casa, irmãos. É o pai e a mãe que dá. Então, aqui você trabalha a parte do aprendizado. Então, desenvolvimento pessoal da criança. Ou seja, tornando um mecanismo de assimilação, né, causa satisfação e a criança entende pelo lado divertido. Esse é o lado lúdico que eu preciso trazer nas ministrações. Mas eu não posso deixar de trazer o que é a palavra de Deus. É a verdade da palavra de Deus. E não é historinhas não, irmãs. Historinha, a palavra de Deus não é só historinha, contar historinha para a criança. É contar a palavra como ela é e trazer a aplicação na vida da criança. Aplicar. Para ter uma transformação, é preciso aplicar. Então veja, Vygotsky, olha o nome, Vygotsky.
faz parte da pedagogia. Ele diz o seguinte, né, ó, o lúdico é caracterizado de várias formas, sempre fazendo menção ao prazer, à brincadeira, à espontaneidade e à alegria. Para ele, a ludicidade objetiva é um espaço para o sujeito brincar como o que? Uma forma de reorganizar suas experiências. De ver as experiências, tá? De reviver, remetendo o quê? As soluções que tinham um problema. Se tem um problema, eu preciso solucionar. Então veja, eu preciso aplicar isso na vida da criança, não é só uma história de Moisés. Moisés, nós vemos o quê? O poder de Deus na chamada, na vida de Moisés, aplicado à nossa vida. Deus também pode te chamar, criança. E se Deus te chamar, como vai ser? Deus pode chamar. Então veja, próximo. A brincadeira faz parte da criança. A brincadeira é uma tradição antiga, irmãos. Nós brincamos. Hoje as crianças não brincam, né? Tudo fechadinho dentro de casa, na internet. E nós precisamos trazer as crianças para socializar. Se nós precisamos, imagina as crianças. E isso, irmãos, tem que é trazido desde bebê, a socialização e a brincadeira. A brincadeira traz, irmão, ela proporciona prazer, já falamos sobre isso, liberdade, leveza, dentre outras. Essas sensações estão presentes em todas as fases da vida do ser humano. Quando são proporcionadas atividades lúdicas, as crianças engajam-se nas atividades de maneira mais prazerosa e assim trazendo benefício à estrutura do corpo e da mente. Você vai trabalhando, por exemplo, né? Vamos pegar aqui um prático aqui. Aqui eu tenho, nossa, minha esposa mandou pão. Irmãos, é pão, irmãos? Sim ou não? Glória a Deus. Ela achou que eu ia passar fome. Eu vou fazer uma aplicação no final para vocês. Aqui nós temos a Bíblia, irmãos. Ó, essa Bíblia tem lá. É chamada Bíblia Maquete. Aqui dentro tem todos os livros da Bíblia. Não vou fazer com vocês, mas o que pode ser feito? Você mistura. E aí você vai aqui, ó. Você pega 1 Coríntios. Aí você tem que falar o que vem antes e o que vem depois. É o que o pastor anterior disse. Se eu não conheço a Bíblia, então eu vou aprender aquela musiquinha diante do trono, para cantar os livros da Bíblia com as crianças. Se eu pegar aqui, pedir para algum irmão, de repente vou trazer o constrangimento. Mas essa não é a ideia. A ideia é de aprendermos pelo lúdico. É pegar todos esses livrinhos aqui, irmãos, botar numa mesa e falar agora, separa Novo e Velho Testamento. Outro dia uma criança de 10 anos, filho da irmã do círculo de oração, perguntou para mim, nós estávamos na sala tendo culto, e aí eu falei, vamos lá gente, vamos abrir lá o livro do Evangelho de João, abre aí gente. Irmão, criança não levanta a mão. Tem esse livro na Bíblia? Tem. Não conhece, irmãos. Não lê a Bíblia. Não lê. Então veja, precisamos disso. Então você tem essa aplicação aqui, irmãos. Lindo, tem lá na frente, se os irmãos quiserem. Tem também Bíblia, só a Bíblia Maquete. Você pode botar as histórias bíblicas dentro. Porque se você fala que ali dentro tem uma história, irmãos, eles ficam o quê? Fascinados. Irmãos, eu tenho um treinamento que eu chamo de histórias bíblicas inesquecíveis. Se você contar, a criança nunca esquece. Vamos lá, a Kelly está aqui, cadê a Kelly? Kelly. Filho da Kelly aqui do Ministério de São Bernardo, já preguei na igreja dela, isso faz 4 anos. Eu estava na igreja quinta-feira, né, Kelly? E eu estava lá, quando a criança estava saindo do carro, já gritou, tio Luciano! Eu falei, Jesus. Aí eu dei um tchauzinho de Lady, né? Oi, sou eu. Se eu estivesse fazendo coisa errada... Aí a irmã estacionou, ele chegou, tio, você sabia que eu aceitei a Jesus quando o senhor pregou na minha igreja, eu tinha 4 anos? Aí eu olhei para o tamanho do menino, que ele é pequenininho, né? Falei, se ele tinha 4, agora tem quanto, né? Quantos anos você tem? João Pedro, eu tenho 9, é que ele é pequenininho. Já se passaram quanto tempo, irmão? 4, 5 anos. Ele lembra que foi eu que preguei, e que ele aceitou a Jesus, irmãos. Significa que a palavra ficou no coração dessa criança.
Mérito ao irmão Luciano? Não, ao Espírito Santo que trabalhou no coração desta criança. Até tirei foto com ele. Vamos tirar foto, amiguinho, vamos lá tirar foto. Então, ou seja, que alegria, irmãos. Jamais eu ia lembrar disso, irmãos. São 20 anos pregando, mas ele lembra e ele sabia quem foi. Olha que lindo. Ele vai passar a vida inteira, ele vai falar, irmãos, eu aceitei a Jesus como pastor Luciano. Ele vai lembrar. Porque está ali, ó, no coração. Então, a palavra tem que estar no coração, irmãos. A palavra tem que estar no nosso coração. Coloca um propósito diante de Deus. Eu vou deixar aqui no final 2 campanhas que nós temos que aderir. Então, veja, quando são proporcionadas as atividades lúdicas, as crianças engajam em atividades que vão o quê? Estruturar a mente dessa criança. Importantíssimo, a brincadeira atrás, o importantíssimo para que as crianças aprendam a interagir com o mundo, já que busca proporcionar a integração entre o educar e o cuidar. Esse mundo aqui não é esse mundo que nós falamos, irmãos, é um mundo pecaminoso. Mas fala em relação a, nós somos da igreja e pertencemos ao mundo, em relação à interatividade, tá, irmãos? Essa relação com o mundo, interagir com o que está ao nosso redor, tá? Já que busca o quê? Proporcionar o quê? Uma integração, tá? Na igreja é importante que as crianças convivam em ambientes acolhedores, que possibilitem a manipulação de objetos, brinquedos, e interagir com outras crianças. Se forem menores, irmãos, Jesus amou, coração, Jesus amou. Pelúcia para os menores. Lembrando que existe ácaro e existe o quê? Alergias. Então, a cada 3 meses, lave, viu, irmãos? Bote no sol. E também, na hora que guardar, guarde em saco plásticos. Para evitar aí o ácaro. Você põe na criança, a criança põe no nariz, morre logo em seguida. Então, tem que tomar esse cuidado também, secar em lugares. Então, os menores. Para os maiores, irmãos, confeccionar com caixa de leite, os personagens bíblicos, irmãos, EVA, caixa de leite, irmãos, que eles têm em casa. Isso aqui é o Abraão, pode ser o Moisés, pode ser o Noé, confeccionar com eles. Ou seja, sair da teoria para a prática. Isso é muito importante, tá? Interagir. Promoção de estratégias. Assim, a ludicidade abre caminhos para envolver todos numa proposta que resgata o potencial, desencadeando estratégias lúdicas para dinamizar o ensino-aprendizagem, que certamente será mais prazeroso, produtivo e significativo. Então, por exemplo, nós temos aqui essa Bíblia. Essa Bíblia, nós confeccionamos dentro, tem o plano de salvação. Nós temos uma EBF sobre o plano de salvação. Então, todas as crianças confeccionaram esta Bíblia sobre o plano de salvação, inclusive os pequenininhos. Então, eles tinham lá a parte prática e levaram. E aí teve uma criança pequenininha, lá dos 4 anos, que virou para ele e falou assim, o seu tá feio. Aí eu ouvi isso e falei, não acredito. Geralmente as tias vão lá e brigam com a criança. Aí você chama, como a criança desfez da outra, irmão, tem todo um trabalho. Você pode brigar? Não pode! Todos não. Aí você chama a criança e fala, então, amiguinho, já que ele falou que é feio, né? Vamos trabalhar. Aí você vai trabalhar o conceito. Chamar a criança, olha, você não fez o seu? O seu tá bonito? Tá. Por que do amiguinho está feio? E aí você vai trabalhar o porquê. Não vai brigando com a criança. Por que ela tirou essa conclusão? Será que alguém falou também que o dela estava feio? Nós estamos trabalhando também já conceitos aí. Então, fizemos assim com eles. Temos lá também desse, tá, irmãos? Temos maiores, como esse aqui, plano de salvação assim, tá? Nós temos o plano de salvação lá também assim, para trabalhar na sala. Todos lá, eu gostaria que os irmãos passassem lá. Meu filho está lá com um monte de materiais. Qual o horário que nós temos? Faltam ainda 12 minutos, é isso, irmão? Glória a Deus. Então, veja, são os materiais práticos, irmãos, que nós precisamos trabalhar com as crianças. E, por fim, deixa eu finalizar aqui. Brincar é uma atividade encantadora. Construir conhecimentos através das atividades, tá, irmãos? Nesse processo, o professor, ele, além de enriquecer, ele constrói com as crianças o conhecimento. Então, é a parte prática.
explorar e construir conhecimento, ou seja, a criança ela precisa extrair as informações bíblicas necessárias e o professor precisa propor situações que vão enriquecer esse trabalho, tá? Ensinar na educação cristã deve ser por meio de jogos e brincadeiras, estimulando sempre ou aprender sempre. Devemos usar o lúdico na igreja para ensinar as verdades bíblicas e trazer o aprendizado através da cultura e valores. Ó, irmãos, quais são as culturas e valores? Ó, é um livro que eu estou trabalhando, vai ser lançado em breve. Cultura e valores do reino, irmãos. Só lembrando, olha, a palavra ensino, essa letra dá ensino, a letrinha I a si mesmo. Mas, na verdade, é um I arredondado, tá, irmãos? Mas ensino ali é sem um acento, tá? Então, ó, primeiro, quais são os valores do reino, irmãos? A palavra de Deus, que é o ensino. A comunhão, que é a oração. Depois, ó, o grande amor de Deus baseado em João 3,16, ó, e o Espírito Santo como nosso ajudador. E o nosso foco, a nossa fé está onde? Em Jesus e morar em Jerusalém, irmãos. Essa foi a primeira palavra que eu falei para vocês desde o início. É focarmos nos céus. Falar que nós vamos morar lá, morar com Jesus. É a nossa esperança. Aqui está difícil, mas nós vamos lá. Nós temos que trabalhar os valores do reino com as crianças. E aqui nós vamos falar de 2 materiais, irmãos. Vamos falar do material meu, para nós sistematizarmos aí, ó, o ABC do Discipulado Infantil. Esse é um livro que tem 20 lições, tá? São 20 lições para as crianças. Tudo aquilo que o primeiro pastor falou, que é a fundamentação da fé, tem aqui neste livro. Quem é Deus, o que é um anjo, o que é a igreja. São 20 lições e no final na 19 é o rei virá e a última é o que fazer. Como igreja hoje, o que fazer. Então nós recomendamos este livro, vem o material do aluno e do professor. Aqui vem todas as 20 lições, que é o material do professor, e eu mando para você em PDF as lições do aluno. Então é um ensino prático, tá? Ó, nós temos aqui, olha as lições, irmãos, passando rapidamente os títulos. Ó. Começa com o plano de salvação, sobre o aceitar a Jesus. A lição 12 é como manusear a Bíblia, tanto que esse aqui é um dos recursos que eu uso para manusear a Bíblia, porque as crianças nossas não sabem, até porque muitas delas estão usando o celular e o ideal é usar a Bíblia. A lição 3 é Bíblia, que livro é esse? Quem é Deus? Ó, parte da sistematização. Quem é Deus? Como é Deus? Como podemos conhecer a Deus? Por que Jesus precisou vir? O que é um anjo? O que é o céu? Estou preparado para ir para o céu? Deus responde às orações. O que é a igreja? Batismo, ceia e comunhão, sal e luz, mentiras que nos prendem, guerra espiritual, a verdade que nos liberta, perdoar para ser livre, o rei virá, todas as religiões levam a Deus e por fim, agora, o que fazer. Então esse é o livro, esse é o ABC do Discipulado Infantil. Dentro do ABC do Discipulado Infantil, irmãos, quero apresentar aqui 2 materiais interessantes que nós temos lá. Nós vamos ter esse aqui, irmãos. Primeiro, eu gostaria de convidar os irmãos para uma campanha. Leiam a Bíblia neste ano de 2022. A Bíblia, irmão, a palavra de Deus. Eu estou num grupo que eu voltei a ler, eu já leio a Bíblia, mas aí eu estou, além de lendo, né, para pregar e tudo mais, eu estou lendo de Gênesis, Apocalipse durante o ano. Comecei no dia 1º, estamos no dia, hoje é o 8º, hoje à noite eu vou para o 8º dia, lendo de Gênesis, Apocalipse, mesmo que eu conheça de cor o Gênesis. Não importa, vou ler de novo e o Espírito Santo vai falar ao meu coração. Coloque isso no seu coração, ainda dá tempo. Leia a Bíblia em um ano. Outra coisa, irmãos, todo educador cristão precisa ler uma literatura ou mais durante o ano. Eu recomendo essa aqui, irmãos, Discípulo 360 graus. Ou seja, hoje se fala muito dos 360. Ou seja, o líder integral, seria o líder à volta à essência. Leia este livro, é muito interessante. Custa, irmãos, R$25 lá na frente da igreja, mas para vocês hoje aqui, o meu filho já está informado, faz a R$20, 10% de desconto para você levar, irmãos. Chama Discípulo 360, inclusive fala de discipulado infantil aqui também. Ou seja, irmãos, precisamos ler, além da Bíblia, livros que enriquecem o nosso conhecimento espiritual. E um outro livro que eu recomendo bastante, irmãos, muito bom, chama, O Caráter de um Líder, fininho. Você lê ele em meia hora, irmãos. Caráter de um Líder, da editora Vida, muito bom também. Leia este livro.
Faça propósito com Deus. Senhor, eu vou ler este ano, eu vou me capacitar mais. Além de participar do seminário e palestra, eu vou ler. Tenha hábito de leitura e bons livros. Então, o caráter do líder para o seu crescimento espiritual. E para o crescimento espiritual das crianças, irmãos, temos aqui o presente diário. São 365 atividades para as crianças da Rádio Transmundial. Vem aqui a mensagem do dia e a atividade para a criança. E ele pode acompanhar com a Bíblia. Também com desconto especial lá na porta da igreja. Irmãos, passem lá e mais os materiais visuais. E para fechar, irmãos, 5 minutos. Nós temos também o curso prático de teologia em 10 módulos. Lembrando, irmãos, este não é um curso normal de teologia. Eu vou lá, aprendo 3 anos e eu estou apto. Não, ele é por módulo. Cada módulo que eu aprendo, eu aplico às crianças. Ele é uma teologia totalmente prática, voltado para o e-book. No estado de São Paulo, eu sou o professor formador deste material. Esse é o material da Assembleia de Deus, ali de Mato Grosso, e nós utilizamos. Então, olha, a criança aprende, e o professor, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, tá? É um curso bíblico. E temos aqui os 10 módulos. O primeiro módulo é entendendo a Bíblia, depois descobrindo o Pentateuco, depois, explorando as terras bíblicas. Diferencial desse curso, irmão, ele é totalmente prático. Por exemplo, geografia bíblica. A gente forma um mapa gigante com as crianças e com argila monta os montes. Monte Sinai, a distância do Egito para o Monte Sinai. Tudo na prática, irmãos. E mais o ensino da palavra de Deus. Tá? Esse aqui é uma formatura na igreja do Mato Grosso, onde nós temos, por cores, as crianças. Cada cor representa uma letra do e-book, ou seja, crianças de 3 a 5 anos, crianças de 6 a 8, 9 a 10, até os adolescentes amarelos. Então, ou seja, uma grande multidão. 85% das igrejas do Mato Grosso utilizam essa metodologia. No último encontro, nós tínhamos 1.100 professores que trabalham com essa metodologia, ensinando para as crianças. Este é o livro, já falei. Opa. Se alguém quiser pegar o nosso contato. E por final, irmãos, para fechar. João 14. Eu vou pedir aqui para a Jéssica. Jéssica, me ajude. Isso. Irmãos, aqui nós temos pães. A palavra de Deus nos ensina a aplicação final que eu vou fazer para nós finalizarmos. Pode vir aqui. A Jéssica vai segurar o pão. Na sua visão daí, irmãos, é pão? Sim ou não? Sim. É pão. Lá em João 14, diz que existe o bom pastor e existe o mercenário. Quando eu vi essa palavra, irmãos, eu fiz um divisor de água na minha vida. Sabe por quê? Porque, por ignorância, em muitos momentos eu fui mercenário. Aí dá um desenho para ele pintar. Eu vou contar a história do que eu já conheço, do Jonas, já conheço. Eu vou contar a história do Davizinho aqui, e você pinta o desenho. Hoje eu não preparei, então eu vou dar qualquer coisa. Eu fico imaginando, irmãos, o pastor Tarcísio pensando assim. Tarcísio é o nome do pastor, não é isso? Hoje eu vou dar qualquer coisa para a igreja. Eu tenho certeza que ele é homem de Deus, irmãos. Ele não vai fazer isso. Ele não vai dar qualquer coisa para a igreja. Porque ele sabe que tem um Deus no céu que pode mandar pão quentinho. Mas eu vou pegar na internet. Tem na internet. Eu vou ligar para o tio Luciano e vou pegar a história da Chapeuzinho Vermelho. E aí, irmãos, que tipo de pão nós estamos dando para as nossas crianças? Será que eu estou sendo mercenário, dando qualquer coisa? A Bíblia diz que o mercenário, ele veio matar, roubar e destruir. Mas o meu Jesus, que é o bom pastor, aquele que me ensina, aquele que te ensina, ele quer nos dar o que? O melhor. Ele quer nos dar o melhor. E aí, que pão que eu estou dando? Abre aqui para nós, tia. Abre o pão, pode abrir o papel no meio. Pode abrir. Pega esse daqui primeiro. Que tipo de pão que nós estamos dando para nossas crianças? Não é pão, tia? Não é pão, irmãos, Segura aí, tia.
Não é pão. Mas vocês disseram que era pão. Aparentemente. E esse aqui? Também não é. Não estou dando não, viu? Depois devolve. Segura aqui, tia. Oh. E esse aqui? É pão. Mas é duro. Mas é pão. Será que eu não estou dando pão duro, pão velho? Até com cheirinho já de mofo. É pão. Aquele é falso. Mas esse é pão. Esse é o pão que eu dou para as crianças, irmãos? Não. Mas eu tenho o pão do céu. Obrigado, Jéssica, pode deixar aqui. Que é a palavra de Deus, irmãos. Essa é quente, irmãos. Essa é fresquinha, irmãos. Essa vem do céu. E aí você tem que deixar das práticas de mercenário para ser, sabe o quê? O bom pastor, o que ensina de verdade, irmãos. E aí nós vamos ver crianças transformadas, batizadas com o Espírito Santo, renovadas no poder de Deus, irmãos. É quando eu ensino a palavra quente, a palavra que desce do céu. Eu convido você a ficar em pé neste momento. E por ser palavra do céu, aqui está, irmãos, a Bíblia de recursos para o ministério infantil, irmãos. Demorei 10 anos para ter uma dessa. Irmã, é o sonho de quem? Muito sonho, irmãos. Lá nós temos, irmãos, parcela, viu? Está no preço bom lá. Dê uma olhada, temos 2. E essa aqui, irmãos, já tem dono. Cadê a irmã de remanso? Vem aqui, minha irmã. Pode vir aqui. Irmãos, ela falou do trabalho dela e Deus tocou no meu coração. E eu fui para casa e eu dormi e o Senhor falou, dá para ela. Irmãos, eu não vou deixar de ouvir a voz de Deus. Ela é uma missionária, irmãos. Ela nem me conhecia, fica aqui, irmã. Nem me conhecia, ela contou a experiência dela. E ela falando, ela não me conhecia, não sabe o meu trabalho, irmãos. Sabe, ela só viu que eu estava lá vendendo material, e ela começou a falar do trabalho. Irmãos, eu nunca vi alguém falar do amor de Deus com tanta alegria. Irmãos, as crianças têm necessidade. Eu falei, irmão, se eu pudesse, eu dava a livraria inteirinha para ela. Mas Deus falou, olha, pode levar e dá. Irmãos, e aquilo que a gente faz para a obra, irmãos, Deus abençoa. Então temos mais uma lá. Irmão, Deus abençoe, viu? Deus abençoe, vai agora para o seu crescimento espiritual das crianças. Oremos, Deus, que nós possamos ser, irmãos, bênçãos nas mãos do Senhor. Ore por essa serva do Senhor, é missionária aqui do campo, irmãos, orem, porque olha, é desafiador o que ela faz com as crianças, viu? É desafiador, e você ore, irmãos, pelo seu ministério, pela sua vida. Irmãos, o tempo é muito curto, mas que Deus possa fazer a diferença na minha e na tua vida. Oremos, Senhor, é no nome de Jesus, ó Pai. Que neste momento, neste curto período, nesse workshop, Senhor, uma palavra, Senhor, tenha entrado em cada coração. Senhor, faz a diferença em nossos corações, Deus. Queremos viver o céu, queremos viver, Senhor, as Tuas maravilhas, queremos viver o poder de Deus sobre as nossas vidas. Senhor, desce com a Tua graça, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor, através do Teu Santo Espírito. Pai, aqui tem homens e mulheres de Deus, capacita, Pai, poderosamente, para que sejam homens e mulheres cheios de Deus, cheios de novidades do Teu Santo Espírito, que eles possam trabalhar com as crianças, e lá onde eles estiverem, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor, esteja sobre eles, ó Pai. Assim eu te peço, Senhor, através do Teu Santo Espírito, Pai, é no nome de Jesus, enche cada homem e cada mulher de Deus nas Tuas mãos, toma em Tuas mãos e enche do Teu poder. Assim nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Irmãos, façam campanhas para que homens estejam no ministério. Eu vi que tem alguns aqui, mas irmãos, tem mais mulheres. Chamem homens e mulheres, irmãos, para que possamos ter referências masculinas dentro do ministério infantil. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe, irmão Luciano, pastor Luciano Mendes. Só Jesus para abençoar nele e nesse ministério. Amém? Irmãos, estamos finalizando. Tem a saída ali.